Amados, bom dia mais uma vez. Que alegria estar aqui de novo. Mais uma aula do Ciclo Vida. Hoje é um dia muito importante aí para a nossa nação, dia de eleição. Mas aqui vamos falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Deus tem algo aqui para a gente. Vamos continuar então. Primeira aula, voltando, foi a aula do pastor Ricardo. Falamos sobre temas contemporâneos. Falamos sobre a política e o nosso relacionamento como cristão com a política. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, mais a aula número 2, que foi a do João, falamos sobre salvação. Até rimou, a aula do João falou sobre salvação. E a aula número 3 foi sobre pecado. E hoje é sobre arrependimento. Então a gente vai, na sequência aí, são interconectados os temas. Mas antes, e o mais importante, vamos orar, pedir para o Espírito Santo falar com a gente. Porque quando o Espírito Santo fala, meu irmão, aí o negócio vai. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, Pai, que o Senhor nos dá a condição de estar aqui, muito feliz por estarmos aqui, Senhor Deus. Fala conosco, Pai, que tudo que for falado aqui, Senhor, que venha cair no nosso coração, e o nosso coração venha ser uma terra fértil, e que nós venhamos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Guia-nos, Pai, e livra-nos, Papai, dos nossos intentos humanos, Senhor Deus. E nos ajuda a entender aquilo que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, se move em nosso meio e fala conosco. Nós já te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, hoje a aula é sobre arrependimento, o caminho da reconciliação, restauração e comunhão. Antes, vamos só fazer recapitular aqui o que a gente falou semana passada. Nós falamos sobre o pecado, né? Então, antes da queda, Gênesis 1 e 2, a gente falou que o ambiente do Éden, todo aquele meio ambiente, ele exalava o shalom de Deus, a fragrância era o shalom de Deus. Não tinha nada de ruim até então, antes do pecado. Mas aí veio o pecado, uma consequência de uma decisão de Adão e Eva, que afetou ali 3 bases de conhecimento, né? A base do conhecimento do que é verdadeiro. Também mexeu com a nossa base moral, o que é certo. E mexeu com a nossa identidade, né? Porque a proposta do pecado é: vocês serão igual a Deus, né? Uma proposta muito mentirosa. E aí a gente falou também de que como era formada a cosmovisão do homem, né? A cosmovisão, a ordem de como o homem vê e decide, toma suas decisões, né? Então a cosmovisão, ela é formada nas nossas crenças, sentimentos, isso tudo é nossa cosmovisão, que reflete, tem como resultado os nossos valores, que são quem influenciam as nossas decisões, e depois das nossas decisões nós temos o quê? Um comportamento resultante. Antes do pecado, tem uma linha divisória aqui, ó, pecado. Antes do pecado, tudo isso era baseado em Deus. Nós éramos teorreferente. Lembra lá da conferência que nós tivemos, do Zé Bruno falando. Depois que entra o pecado, nós temos uma influência da serpente, Apocalipse 12:9, que é o inimigo, Satanás. E a nossa cosmovisão, ela passa a ser ego-referente. Não é mais teorreferente, é ego-referente. Nós mesmos, baseado em nós mesmos, passamos a decidir o que é verdadeiro, o que é moralmente certo ou errado, né? E quem nós somos. Estávamos perdidos. Né? Em outras, resumindo, perdido. Beleza, então a gente viu isso. Estava tudo acabado? Tudo acabado? Não, graças a Deus. Não estava tudo acabado. Não está tudo acabado. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o shalom de Deus. O shalom de Deus, que exalava lá no Éden. Esse caminho ele foi reconquistado. Ele foi aberto. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. O que foi ferido lá nas 3 bases de conhecimento? O que era verdade? Foi tudo restaurado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A nossa identidade foi resgatada. Então, o shalom de Deus, aleluia, voltou.
Então vamos lá, pessoal. Então tem aqui, ó, voltando aqui de novo, só nesse slide aqui, vocês vão, ó, para decorar, hein, pessoal. Vamos lá. Então a gente era, antes do pecado, teorreferente, tínhamos Deus como referência, nossa cosmovisão, tudo bonitinho. O que acontece? Uma coisa muito importante que faz com que a gente passe a enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente tinha isso, veio o pecado, ficamos com essa visão distorcida, porém Jesus veio, abriu o caminho, rasgou o véu, temos acesso ao Pai. Mas e para acessar ao Pai? Aí entra o ponto. E para acessar ao Pai? Entra uma coisa chamada arrependimento. Arrependimento. Repare a setinha, ó. A setinha está voltando para onde? Para cá, ó. A setinha volta para cá. E o que acontece? Essa setinha arrependimento, quando essa decisão é tomada, acontece uma coisa. Nós viramos contra essa estrutura e essa proposta ego-referente. Oh, perdão, Osmar, eu fico andando aqui. Ego-referente, nós viramos contra isso daqui, ó. Então, quando eu me arrependo, e a gente vai descer e entender o que é arrependimento, mas vamos lá, ó, a proposta, ó, arrependimento, eu volto para Deus, torno a ter os meus valores, sentimentos, crenças, a minha cosmovisão teorreferente, que impacta nas minhas decisões, meu comportamento. E quando isso acontece, quando eu me arrependo e volto para Deus, automaticamente, arrependimento, eu fico contra essa proposta e viro para Deus. Então, arrependimento, primeira coisa, é contra uma proposta e a favor de outra. Ela é contra a ideia do ego referente, que tem uma influência demoníaca, uma influência da serpente, ego referente, decisões em mim, para uma outra proposta, para Deus, ego referente. E aí vamos lá, seguindo. Palavras para arrependimento na Bíblia, está no seu material também, eu só acrescentei mais duas aqui, eu tinha uma para o Antigo e uma para o Novo. Eu coloquei duas para o Antigo e duas para o Novo. Então, chuve, amados, é lá, pega na pegada o seguinte, ó, virar para. Então, tem essa palavra no hebraico lá, chuv, ou shub, depende lá, enfim, não sou especialista. Aí depois fala com a professora Ângela, o pastor Ricardo também acho que pode ajudar nisso. E tem uma outra palavra, nachan ou nishan, depende aí também da forma de ler lá, que é arrepender-se. E aqui eu coloquei dois exemplos. Deuteronômio 9:24 vai falar, o povo está contra a vontade de Deus, um povo rebelde contra a vontade de Deus, um povo virado para a proposta ego-referente, olhando para si mesmo. E aqui em Oséias 6:1 fala assim, olha, quando o povo se converter para Deus, virar-se para Deus. Aqui a palavra nachan, ela pega essa passagem de 1 Samuel 15:11, é quando Deus fala assim, me arrependi de colocar Saul como rei. Saul, eu me arrependi. Então essa é a palavra que fala isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos duas palavras. A palavra metanoia, muito conhecida aí por nós. E essa palavra aqui, epitésforo, né? Olha, põe o nome do filho, epis, né? Epitésforo. Voltar-se para Deus. A palavra metanoia, ela representa uma mudança intelectual, mas ela é muito além disso. Não é só uma mudança intelectual, uma reviravolta. O cara muda assim, da água para o vinho. A pessoa muda assim, ela é uma nova pessoa. Esse cara não. Ele está assim agora, metanoia, mudou tudo dentro dele. Essa palavra metanoia, a gente tem um exemplo aqui, ó, de Lucas 15:18, a parábola do filho pródigo. Quando ele volta para Deus, ele volta para a casa do pai. E essa palavra aqui, a segunda palavra, epistrefo, se eu estiver falando errado, me perdoem, voltar-se para Deus, essa palavra aqui, está aqui em 2 Coríntios 3:16, eu vou ler para vocês, irmão, porque assim, falou muito comigo, espero que fale com vocês aqui, 2 Coríntios 3:16, quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado.
Agora, se liga no resto. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, para finalizar. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. Somos transformados. Então, quando a gente se arrepende, a gente se volta para o Senhor, nós somos transformados. Não, falou muito comigo isso aqui. Enfim, vamos continuando, galera, continuando. Então, eu coloquei aqui uma equaçãozinha, né? Eu sei que tem uma galera que é visual, eu também sou visual, eu gosto dessas equações que ajudam a gente aqui a gravar, né? Então, lá, arrependimento mais fé vai resultar em duas situações: conversão e santificação. Por que você colocou conversão aqui? E aí, pessoal, ó, sem terminologias teológicas aqui, conversão somente para diferenciar. Quando eu me converto ao Senhor, eu tinha um sentido de vida, e eu tenho um novo nascimento, regeneração. Então, por isso está ali conversão. Conversão aqui significa um novo nascimento. E por que você colocou ali depois santificação, Du? Porque o que acontece? A gente tem um novo nascimento, a gente se arrepende, temos um novo nascimento, o Espírito Santo, as nossas escamas dos nossos olhos caem. Nós que andávamos como zumbis, como diz Efésios ali, Efésios 2, a gente tem os nossos olhos abertos. Éramos filhos da desobediência, agora não, nós somos filhos do Altíssimo, adotados pelo Senhor. Tem um novo nascimento. Porém, tem um passo depois, o passo que é santificação, que também é uma vida de arrependimento. Porque uma coisa é você ter o novo nascimento. Ok, acabou tudo? Não, não acabou. Nós temos o quê? Um processo de santificação, que é um processo de contínuo arrependimento na presença do Senhor. Onde, lembra daquele quadrinho da cosmovisão? Onde eu vou deixando, e aí está em Efésios 4, eu vou me despindo do velho homem, eu vou tirando o velho homem de mim, eu vou tirando aquela referência, ego-referência, e vou deixando até o referência entrar dentro de mim, e aí o Espírito Santo vai me transformando o quê? Aqui, ó. Como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Como pelo Senhor, o Espírito. E aí está lá também em Efésios 1,4, quando o Senhor fala assim: nós fomos predestinados antes da formação do mundo, nós fomos amados e predestinados para sermos igual à imagem. A imagem está em Romanos, perdão. Fomos predestinados a sermos filhos, e andarmos em santidade. Ter uma vida de santidade é ter uma vida contínua de arrependimento. Por quê? Porque, amados, como a gente falou na aula passada, o pecado ele habita dentro de nós, devido a uma consequência lá da queda do Éden, e a gente tem uma luta dentro da gente. Porque o Espírito sabe o que é bom, mas a carne está contaminada pelo pecado. E tem uma luta entre a nossa carne, representando o pecado, contaminada pelo pecado, e aquilo que o Espírito Santo fala para a gente, a nossa referência. Como que a gente alcança isso daqui, ó? Como que a gente alcança esse resultado aqui, ó? Pregação da cruz é que induz ao homem ao arrependimento e fé. Nós temos que estar constantemente em contato com a palavra do Senhor, porque através dela o Espírito Santo vai falar com a gente, e o arrependimento vai se fazer presente. Vamos lá. Eu não sei se eu aponto lá, se eu aponto cá. Um dia eu aprendo aqui, pessoal. Vamos lá, arrependimento de novo aqui, ó. Então vamos voltando aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó. O arrependimento, ele vem para cá, ó, ele puxa para Deus, ele é para Deus e ele é contra o pecado. Então sempre que eu me arrependo, vai acontecer duas coisas. Eu volto para Deus. E automaticamente eu viro as costas para o pecado. É possível eu voltar para Deus e ficar com o pecado? É possível, mas isso não é arrependimento. Arrependimento é isso aqui, ó. Se eu voltar para Deus e ainda tentar puxar o pecado para cá, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Isso pode ser o quê? Vamos falar um pouquinho daqui. Vamos lá. 3 aspectos que envolvem o arrependimento. Primeiro, intelectual. Nós precisamos reconhecer nossa condição e o que é o pecado. Base da verdade, a base moral e a base da identidade. Né? Vocês não aguentam mais eu falar isso. Né? A outra parte, vamos lá. Parte das emoções. A percepção da nossa pecaminosidade produz tristeza. Gente, quando o Espírito Santo nos convence do pecado,
a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Né? É uma tristeza que nos volta para o Senhor. Não é uma tristeza que se volta para nós mesmos. E a gente vai entender a diferença um pouquinho para frente. Aguenta aí. E também o volitivo, olha que palavra, volitivo. O que quer dizer isso? É a nossa vontade. Se relaciona à vontade e é a parte mais importante do processo. E aqui eu separei esse texto aqui, de 2 Crônicas 7,14. Olha, é fácil, eu vou dar uma dica para decorar aqui, hein, pessoal. 2 vezes 7, 14. 2 Crônicas 7,14. Fácil, hein? Tem como. Boa, hein? Pessoal, a melhor coisa da aula. Aí vamos lá. Beleza? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, identidade. Meu nome, identidade. Porque fomos sede santos porque eu sou santo. Foi assim que o Senhor nos chamou. Efésios 1,4, mais uma vez. Buscar a minha face, vontade. Eu me torno para o Senhor. Estava indo para cá, eu volto para lá. E se afastar dos seus maus caminhos, mais uma vez, eu viro de costas para o mau caminho e vou para o caminho do Senhor. Dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tremendo, né? É tremendo. Vamos lá. O que mais? Fatores que nos impedem, aleluia, fatores que nos impedem de nos arrependermos. E aqui somos nós, né? Somos nós, né? Fala de mim, sou eu, né? Duas coisas, desculpa, tem mais, tá, gente? Mas só para a gente exemplificar aqui, desculpas. Então, assim, por exemplo, está no material de vocês, para o pecado, né? Fofoca, mas na verdade o fato, não, eu estou compartilhando, tal, não, na verdade é pecado, né? Isso é fofoca, não estou compartilhando, né? Vamos orar, eu só vou falar para você para a gente orar, né? Aquele veneninho escorrendo aqui. Cobiça. Não, eu admiro, tal, irmão, vamos vigiar, né? Vamos vigiar. Mentira. Explicação, isso é demais. A gente estamos explicando. Tem muita conversa, né? Quando você pergunta, né? Principalmente para o filho, né? Filha, por que você fez isso? Não, pai, sabe o que é? Tal, não sei o que. Não, meu. A explicação, né? Isso aqui eu achei muito interessante também, de um livro que o João recomendou, inclusive é a base do estudo aqui, sobre o remorso. Né? E aí tem tem a visão do que é o remorso e o que é arrependimento. Muitas vezes a gente confunde, né? Mas quando a gente se arrepende, a gente sabe que a gente se arrependeu, né? Quando é remorso, a gente também sabe o que é, porque está aqui, ó, vocês vão ver. Remorso, um beco sem saída. Arrependimento, é uma estrada ampla. Remorso nos faz olhar para nós mesmos. Arrependimento nos faz olhar para Deus. Remorso nos faz olhar para o pecado. O arrependimento nos faz olharmos para o pecado e para o Calvário. O remorso, odiarmos a nós mesmos e amarmos o pecado. Porque a gente fala, nossa, por que eu fiz isso de novo, tal, mas a gente continua no pecado. Arrependimento, odiarmos o pecado e amarmos a Deus. E o último aqui, remorso, tristeza do mundo que produz morte. Arrependimento, tristeza segundo a Deus que produz salvação. Aquele que a gente falou da emoção lá. Então a gente sente uma profunda tristeza e a gente se volta para o Senhor. E o que ele faz? Ele cura a nossa terra. Ele sara, ele nos sara. Ele restaura a nossa identidade. Vamos lá, continuando. Quem nos leva ao arrependimento? Veja, não é exaustivo aqui também, mas são 2 pontos que eu coloquei aqui. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do nosso pecado. João 16, 7 e 8. E também é a bondade de Deus, está em Romanos, que nos leva ao arrependimento. Até coloquei o texto aqui para a gente. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Vamos lá. Quais as consequências... Está acabando, tá? Acabando. Quais as consequências do arrependimento? Aí tem alguns textos aqui, não vai dar para ler todos, mas eu acho que é bom a gente ter isso. Isso como ferramenta para a gente, quando estiver conversando, para a gente mesmo, primeiramente para a gente. Né? Vamos lá. Perdão
está aqui a base bíblica, libertação, redenção, misericórdia, graça e purificação. Então, quando nós nos arrependemos, nós alcançamos perdão, libertação, nós alcançamos a redenção, misericórdia de Deus, a graça e a purificação. E aqui já tem as questões aqui para reflexão que a gente vai fazer. Eu só queria, só mais um ponto aqui, que está lá no slide aqui, só para voltar aqui, já que deu tempo. Aqui, ó. Aqui. Tem um ponto aqui que tá no material de vocês e que a gente também vai perceber uma característica muito forte no arrependimento. A gente sabe que o arrependimento, primeiramente, a gente entende, o Espírito Santo nos convence, que é um pecado contra Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente vê isso aqui no Salmo 51 e em Lucas 15, está aqui 15, 18, quando o filho pródigo fala assim, pequei contra os céus. Ele fala assim, eu pequei. E o Davi é a mesma coisa, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Esse é o entendimento que o Espírito Santo nos leva. Enquanto a gente não tem esse entendimento, a gente vai estar ali perambulando pelo remorso e não pelo arrependimento. É isso que eu queria dividir com vocês. Eu acho que tem muita coisa aqui para a gente refletir, né? Eu gosto muito dessas visões que dá para a gente aqui entender, né, para onde que nós estamos indo, né? E é isso. A gente hoje, todo mundo aqui, né, sabe? A gente está num dia aí muito importante para o nosso país, mais uma vez falando. Vamos? Então vamos. Fechou. Deixa eu colocar aqui as perguntas, pessoal. Vamos lá. Não, volta. Pode pôr as perguntas. Eu fui o dedo nervoso aqui, fui muito rápido. Perdão. Vamos aqui pensar um pouco aqui nas perguntas. Vou até deixar o controle aqui para não... Aí, valeu, obrigado. Aí. Então, sobre o tema de hoje, né? Qual a parte que mais falou contigo? Você tem algum testemunho que gostaria de compartilhar? Eu não sei se dá tempo aqui, referente ao arrependimento. Uma outra pergunta, como saber a diferença entre arrependimento e... Dá tempo? Tá bom. Então, vamos lá. É o Anderson está aqui, o Anderson fica me acelerando também, eu passo... Qual a parte que mais falou contigo hoje? Você tem algum testemunho que gostaria de compartilhar referente ao arrependimento? Pensando nessa ótica, pessoal, aqui, da diferença do arrependimento para o remorso, né? Ou alguma coisa que, como você pensava de uma certa forma um tema e realmente o Espírito Santo falou contigo que fala, nossa, isso aqui mudou minha vida, quando eu tive um encontro com o Senhor, isso aqui mudou. Alguém gostaria de falar alguma coisa para edificar a comunidade aqui, nós aqui? Seria super importante aqui, ó. O Osman está com o microfone. Não vamos ficar tímido não, pessoal. Vamos lá, vamos contribuir aí. Alguém gostaria sobre arrependimento? Olha, quando eu virei a chave disso daqui na minha vida. Aí, Cris, ó. Livre e espontânea pressão. Bom dia, graça e paz. Em primeiro lugar, eu não falei nada, tá? Mas eu vou falar agora, amém? Então, sobre o número 1 ali, o que me chamou a atenção realmente foi discernir, né, o remorso do arrependimento. Porque muitas vezes a gente acha que, eu senti remorso por aquilo que eu fiz, mas lá no fundo você não está arrependido, entendeu? Então, é uma coisa para você assim realmente pensar e ver se realmente você se arrependeu quando você tem alguma atitude que te incomoda, mas você não chega ao arrependimento. Amém? Mais alguém? Amém. Alguém mais? Pastor, agora eu vou... Se tiver alguém, eu levo. Tem uma outra pergunta aqui também. A diferença entre remorso e arrependimento pode nos levar a viver uma vida plena com Deus? Acho que a resposta, né, já está meio embutida na própria pergunta aí, né? E a última pergunta aí, pode responder uma das três, pessoal. Só levantar a mão aqui.
quais ações você entende que poderia te preparar, né, para viver uma vida de arrependimento? Ou quais ações você poderia ter para viver uma vida de arrependimento? Opa, a Vivi? Vivi, perdão, irmã. Go ahead. Tudo bem, vamos lá. Na segunda pergunta, eu achava, e agora concluí com o que você expôs, da questão do remorso, afastar a gente de Deus, né? Não só ser diferente do arrependimento, mas afastar porque a gente se volta para o próprio pecado, né? Diferente do arrependimento que leva a gente para o caminho do Senhor. E aí, até de umas discussões da confraria, eu estava lembrando, né, da gente comentando que o remorso faz com que a gente se sinta incapaz, né? A gente mas faz com que a gente se sinta indigno da presença de Deus, como se a gente tivesse ganhado em algum momento, né, uma coisa diferente. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque o remorso faz com que o pecado pare a gente de continuar trilhando o caminho de Deus, né? E o arrependimento é diferente, a gente sabe que tem um caminho de perdão. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com a diferença. Excelente ponto, Vivi. O remorso, ele vai buscar a força, né? Ele nos conduz, porque o pecado está dentro da gente, nos conduz a querer sair da situação com as nossas próprias forças e esquecer que nós fomos, que o preço do nosso pecado foi pago lá na cruz. Nós temos que nos voltar para o Senhor e aí viver a graça de Deus. Andréia, vai lá. Um problema do remorso é que ele gera aqueles pecadinhos de estimação, né? Porque você não se arrependeu de verdade. Então, uma forma de perceber até se é remorso, aquilo que você está sentindo, se você está arrependido, é se você tem a tendência a refazer, né, replicar aquele pecado, é porque realmente não é arrependimento verdadeiro, né? Exatamente, né? Foi até o que a gente falou na aula passada, pegando o gancho, André. A gente tem que declarar guerra contra todo e qualquer tipo de manifestação pecaminosa na nossa vida. Porque se a gente faz qualquer tipo de concessão, né, é como se tivesse uma miliciazinha ou alguma coisa rebelde ali, que sempre a gente vai estar caindo naquela situação, vai ser uma coisa recorrente. Então a gente precisa declarar guerra com todas as nossas forças, porque essa guerra vai nos conduzir ao arrependimento. Então, assim, aliás, o arrependimento vai nos dar força para lutar contra essa guerra, encarar essa guerra contra a nossa carnalidade. Vamos para 3. Quais ações você entende que poderia ter para viver uma vida de arrependimento? Eu candidato. Oi. Alô. Eu penso que essa pergunta talvez seja a mais importante de todas, né? No sentido de que você só pode ter essa vida de arrependimento com as disciplinas espirituais. Oração da palavra, oração, jejum, comunhão. Então, quando você vive uma vida de aproximação a Deus, você vai se tornando cada dia mais sensível às coisas que ofendem a Deus, porque o pecado é uma ofensa contra Deus. Então, essa disciplina espiritual, essa aproximação com a palavra, com a comunhão, com a oração, ela permite que o nosso coração seja cada vez mais aberto, desnudado. E aí nós vamos tendo essa sensibilidade do Espírito e, com isso, nós vivemos essa vida de arrependimento. Qualquer coisa, por mais singela e simples que seja, aquilo ofende a Deus, a gente diz, poxa, eu não quero fazer isso. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais eu me distancio, eu vou ficando cada vez mais duro, cada vez mais insensível. Como a Nocera falou, eu vou tendo pecados de estimação, eu vou ficando distante de Deus e dificilmente. E uma coisa que sempre me vem à mente, que Provérbios diz, aquele irmão que vai endurecendo, endurecendo, ele é quebrado de uma vez por outra, assim, de repente. E lá diz que muitas vezes não há reparação. Então ele vai endurecendo, endurecendo, até que dá uma pancada tão forte que ele não consegue mais reconstruir. Então essa vida com Deus, né, é como agora, né, nós estamos aprendendo, falando da palavra, estamos juntos, etc. Isso vai nos tornando sensíveis. Obrigado, pastor. Complementa aqui, por gentileza. Quem sou eu para complementar? Amém. Mas Amém. não, mas eu pensei aqui exatamente isso que o pastor falou. É uma vida constante de disciplina,
com as disciplinas espirituais, como Paulo esmurrando a carne todos os dias. Todos os dias. Aí sim, só nessa prática das disciplinas espirituais, nós voltamos ao início da aula passada e dessa aula. Eu saí da situação, da postura de ego-referência para teo-referência. Eu deixo cada vez mais, quanto mais eu pratico as disciplinas espirituais, menos eu sou ego-referente, mais eu sou teo-referente, né? Eu acho que é isso. A gente não valoriza, eu vou ter testemunho pessoal, tá? Por muitos anos não valorizei a disciplina espiritual e vivia de forma superficial aquilo que, para o entendimento da vontade de Deus. E ainda tem que aprofundar muito mais, quem sou eu, né? Mas a gente não valoriza algo tão simples, tão fundamental e estrutural na nossa vida, que são as disciplinas espirituais. Então, a gente tem tempo para tudo, mas a gente não consegue ficar 30 minutos meditando na palavra de Deus, ou orando, enfim. Enquanto a gente não inverter essa pirâmide, né, porque a gente tem pouco tempo para Deus e muito tempo para as outras coisas, enquanto a gente não fizer assim, né, ter muito tempo para Deus, e aí sim direcionar e investir o nosso tempo de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente dificilmente vai entender aquilo que o Espírito Santo tem para a gente, como comunidade, igreja, como nós, primeiramente, assim, e depois refletindo para a comunidade, e alcançar uma vida de arrependimento. Então, as disciplinas espirituais, que vai ser, inclusive, o tema da próxima aula, elas são fundamentais. Ontem, na peça, falou-se muito sobre arrependimento, quando a personagem, a Sofia, ela se voltou para o Senhor, toda a bagunça da vida dela foi organizada. Tudo que estava bagunçado na vida dela foi organizado. A Sofia se arrependeu, se voltou para o Senhor. Foi aquela atitude da Sofia ontem na peça. Quem não viu, peça aí reprise aí nas redes, tal, né? Faz uma para ter a reprise, porque foi tremendo quando ela se voltou para o Senhor. Tudo se organizou na vida dela. Então, o arrependimento é o pontapé inicial para que o Espírito Santo coloque as coisas no lugar, no seu devido lugar, e a nossa identidade reflita o caráter de Deus.